Amiga, eu tô com um problema amoroso. Ai, amiga, siga o seu coração. Não! E eu vou te explicar por quê nesse vídeo de hoje. Esse é um dos conselhos mais bem intencionados do mundo, mas do ponto de vista psicológico, mais desastrosos que você poderia dar para uma pessoa que você ama, um amigo, uma amiga. Por que seguir o coração é um grande problema? Eu vou te dar 3 grandes motivos para isso. Em primeiro lugar, o que a gente está dizendo por siga o seu coração? A gente está dizendo, siga seus instintos, siga aquilo que você sente que você tem que fazer. Só que existe uma pequena diferença prática na hora que a gente vai olhar para um comportamento que é sutil, que é os instintos, ou seja, uma coisa que você captou de forma não consciente e que vem numa forma quase como de um flash, um relâmpago, e às vezes até contraria um pouco as suas vontades. Agora, o coração, tal como as pessoas estão dizendo, costuma ser um composto mal arranjado da minha vontade pessoal, um pouco da minha teimosia, um pouco dos meus condicionamentos, um pouco dos tropeços que eu dei na vida, umas cabeçadas. Aquilo vira o que a gente chama de segue o seu coração. E isso pode ser um grande problema na hora de você seguir o seu coração por esses motivos que eu vou dar agora. Aliás, se você não se inscreveu no canal, se inscreva nesse canal, isso é super importante. A gente está chegando quase a 200 mil inscritos, então é um marco muito importante para o trabalho que a gente faz. O YouTube vai entender que esse trabalho está chegando a mais pessoas e que ele tem relevância. Então, se puder se inscrever e já curtir esse vídeo, eu agradeço demais. Mas vamos aos 3 principais motivos. Motivo número 1. Se você tem um condicionamento por históricos pessoais ou por uma personalidade que tenha uma tendência mais autossabotadora, autodestrutiva e carente daquele tipo mais controlador, pode ser que seja um problema você seguir o seu coração. Por quê? Se você tem condicionamentos pessoais que sejam problemáticos, porque você tende a ser uma pessoa autodestrutiva, ou seja, você vai se enfiar em situações problemáticas para você. Você vai se enfiar em situações que não tragam para você uma real sensação de bem-estar e de felicidade. Seguir o seu coração simplesmente é como se estivesse falando assim: vá, siga naquela prancha do navio pirata e caia na boca do jacaré. Porque se você tem uma tendência a fazer coisas tóxicas para você, por condicionamentos que você tenha familiares, enfim, coisas que a gente vai falar nos próximos itens, você vai ter um comportamento ruim. Seguir o seu coração vai ser assim, siga o seu coração que de modo geral está acostumado a tomar decisões ruins para você. Então às vezes seguir o seu coração pode ser uma coisa bem arriscada. Motivo número 2. Se você tem um histórico familiar difícil, problemático, de um jeito muito tóxico, isso quer dizer que você aprendeu a arte de amar de uma forma tóxica, tensa e problemática. Então, se o seu pai era uma figura mais autoritária, abusiva em algum nível, se sua mãe era uma figura mais passiva ou intransigente, sei lá, qualquer característica que os dois tenham ou o inverso, você pode ter nascido num berço onde amar e ser amado tem a ver com controle, dominação, cobranças malucas, perseguição mútua, ciúme, carência, sei lá que coisa. Ou seja, sua maneira de amar foi educada de uma forma confusa, tóxica, problemática.
e às vezes você pode se colocar em situações difíceis que de alguma maneira vão fazer você escolher amorosamente pessoas que te levem para lugares emocionais muito ruins. Às vezes, você próprio pode ser a pessoa tóxica da relação. Então, seguir o seu coração, dependendo do que o seu coração foi educado ao longo da vida, porque isso é importante, a gente foi educado amorosamente, não só por aquilo que falavam pra gente, ame o próximo, ajude e tal, mas por aquilo que faziam com a gente. Isso quer dizer que, às vezes, você pode ter um jeito difícil, problemático de se relacionar. Então, seguir o seu coração pode ser furada. Terceiro motivo, se você teve um histórico de relacionamento problemático, isso quer dizer que você já seguiu o seu coração outras vezes e chegou em resultados um pouco difíceis. Eu não estou dizendo que você tem que ter um histórico de relacionamento perfeito. Relacionamentos que terminam não quer dizer que foram imperfeitos, mas que é caracterizado por uma dinâmica problemática, tóxica, abusiva, de perseguição, culpa, chantagem, tapa, soco, dedo no olho. Esses elementos todos, sim. Um relacionamento que terminou por falta de amor, mudança de filosofia de vida, porque perdeu tesão, ou coisas do gênero, a gente não contabilizaria como términos, histórias problemáticas. São relacionamentos que começaram e terminaram porque aconteceu. Agora, se o combustível dele foi uma coisa tensa, problemática, difícil, se você tem esse histórico, pode ser que seguir o seu coração também seja uma roubada. Então, esses são 3 motivos importantes de você observar. E por que isso é problemático? O que pode acontecer se você seguir o seu coração? 2 coisas para você pensar. Se você seguir o seu coração, o que pode acontecer nesses 2 casos é: alternativa número 1, você vai com toda a sede ao pote, numa carência absurda, achando que a próxima pessoa pretendente vai tirar a ziquezira de você, e você vai cair num novo ciclo difícil, problemático, confuso, e você vai estar se intoxicando mais ou menos do mesmo jeito. Ou o outro caminho, que é: você vai ficar uma pessoa machucada, vai se fechar, vai ficar cética, achando que ninguém presta, e aí você não vai mais querer se relacionar com ninguém. Ou seja, os 2 caminhos são muito ruins, porque você entra numa coisa meio compulsiva, doida, de querer buscar outra pessoa, e na outra você vai entrar numa coisa meio refratária, defensiva, desconfiada, que até em alguma medida é justificável, mas é simplesmente porque você seguiu o seu coração. Então, o que fazer se não seguir o seu coração? Vou falar 5 coisas que você precisa fazer. Coisa número 1. Conheça quem você é. Ai, Fred, mas que óbvio isso, né? Precisava ver esse vídeo para entender isso? Não precisava, mas é bom lembrar. Conhecer a si mesmo não é uma tarefa muito simples. Por exemplo, quando eu criei a plataforma do Fredflix, uma das trilhas de aprendizado que eu tenho lá é do autoconhecimento. Parece uma coisa boba, uma coisa meio óbvia, se conhecer. Como assim se conhecer? Se conhecer é se fazer as perguntas certas. É você entender seus gostos, seu desgosto, sua história de vida, como tomar boas decisões, quais são seus padrões pessoais, seus padrões familiares. Conhecer mais a fundo a si mesmo é um processo denso, né? Para quem ficar na dúvida, o Fredflix é fredflix.com.br. Não é um processo simples. Conhecer a si mesmo vai fazer com que você entenda seus mecanismos, seus gatilhos mentais, quando você cai em algumas roubadas, que tipo de jogo pessoal faz com que você caia naquele buraco 1, 2, 3, 10 vezes. Ou seja, conhecer quem você é vai te ajudar em muitas coisas na sua vida. Cuide das suas dores emocionais. Isso quer dizer que a partir do momento que você se conheceu,
você vai reconhecer algumas dores emocionais. E nisso você vai precisar buscar ferramentas. Um bom livro que vai te ajudar a entender, a cuidar de si mesmo, que possa ter ferramentas um pouco nesse sentido. Então são bons livros de autodesenvolvimento e de autoajuda, não é aqueles fuleiros que fala para você olhe no espelho e diga que você é incrível. Tudo bem, você pode até olhar no espelho e dizer que você é incrível. Num dia ruim isso funciona, mas não é isso que vai resolver a sua vida. Você vai procurar algum tipo de terapia, algum tipo de workshop, algum tipo de curso online, algum tipo de autoconhecimento, algum tipo de conversa instrutiva. Buscar pessoas que não necessariamente no relacionamento amoroso que sejam nutritivas para você, ficar perto dessas pessoas para você gradualmente se desintoxicar das coisas. Então cuidar das suas dores emocionais vai diminuir a chance de você fazer escolhas condicionadas desse jeito ruim. Saiba o que é um comportamento problemático ou um comportamento saudável a respeito de relacionamentos. Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo falando sobre relacionamentos abusivos, tóxicos. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre essas relações mais tóxicas. No Fredflix também tem uma trilha em que eu falo só sobre relacionamentos abusivos. Mas em tantos outros lugares você vai ter a possibilidade de entender o que é um comportamento razoável. Aqui no YouTube eu tenho vários vídeos falando sobre como fazer boas escolhas amorosas. Explore o canal, tem um monte desse tipo de coisa. Entenda como fazer uma boa escolha, que tipo de característica que você quer encontrar numa pessoa. E mais do que isso, como detectar esse comportamento tóxico exatamente quando você está apaixonado. Né? Quando a gente está apaixonado, a gente fica muito louco, né? A gente não lembra de nada, não presta atenção em nada, a gente vai que vai com tudo, vai com amor. Mas é nessa fase que a gente tem que entender que tipo de comportamento pode dar um sinal de alerta. Porque quando você está seguindo o seu coração, pode ser que o seu coração faça você ignorar esse sinal de alerta, porque o seu coração está desesperado, está carente, está ansioso. Agora, se você estiver atento a esses sinais de alerta, aí já é uma boa dica para você entender que você está entrando numa roubada. Outro ponto importante é relacionamentos precisam ser processos lentos. Precisa ser pensado, precisa ser avaliado com calma. Não é uma coisa que você escolhe de forma desesperada, seguindo o seu coração. É um processo em alguma medida analítico. Aí você pode falar assim, mas Fred, se eu ficar pensando demais também eu não vou escolher ninguém. Aí é a pergunta, antes só do que mal acompanhado? Posso até fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, deixe escrito também aqui nos comentários. Antes só do que mal acompanhado, responder essa pergunta num vídeo. Você tem que pensar, né? É melhor analisar. É um processo lento, você vai ficar envolvido naquela pessoa, você vai se referenciar àquela pessoa, você vai conviver com aquela pessoa, você vai dormir, acordar às vezes com aquela pessoa, você vai apresentar para as pessoas que você ama, ela vai enriquecer sua vida, ela vai desidratar sua vida de um jeito ruim. Isso é uma escolha que não pode ser feita seguindo o seu coração apaixonado, porque a paixão faz a gente só enxergar o que a gente quer enxergar para confirmar as nossas crenças, ok? Tenha calma para tomar a sua decisão. Isso quer dizer que são decisões sérias. Então, dê um tempo até decidir se você vai efetivamente se relacionar. Do ponto de vista poético, lírico, você pode querer casar com a pessoa no dia seguinte que você conheceu ela. Mas do ponto de vista prático, no meu entendimento, 2 meses seriam o suficiente. E é aquele tempo em que você tá meio desesperado, mas não tá tanto, que você pode fazer uma escolha, mas ainda tá com capacidade de se desligar da situação. 2 meses é um bom tempo de você fazer alguns testes, entender o que está acontecendo, e aí você fazer uma escolha mais ponderada, mais cuidadosa. O que eu quero dizer com esse vídeo de hoje é: não siga o seu coração, não porque seu coração
praga que precisa ser ignorada. Nosso coração, nossos sentimentos, nossos instintos são super importantes. Mas o problema é que a gente não tem uma familiaridade com o nosso mundo emocional para saber diferenciar o que é um condicionamento tóxico do que é uma voz, uma intuição que vem colocar a gente numa situação de felicidade, de saúde psicológica, de saúde emocional. Então, eu não estou desdizendo o que eu já disse em todos os vídeos, que é ouça as emoções. Inclusive no Instagram eu falo muito sobre isso, né? Ouça suas emoções, mas entenda que elas não precisam ser sempre soberanas na hora de tomar a decisão. Elas fazem parte de um grande conselho de decisão, mas elas não são única e exclusivamente as mandatárias das suas decisões, em especial as amorosas. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, se inscreva no canal e se você quiser me conhecer nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's. Como eu já falei, se você quiser se aprofundar nesse e em outros temas, você tem lá o fredflix.com.br. E se você quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br. sobreavida.com.br. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.